Bem-vindo a mais uma das nossas aulas de escola bíblica que agora chamamos Upgrade. Neste tema, nós vamos ter 4 aulas falando sobre doutrinas básicas da Palavra de Deus, principalmente relacionando o homem, salvação, o que Jesus faz, o Espírito Santo e alguns temas relacionados a isso. Certamente várias dúvidas suas serão sanadas e eu espero poder te ajudar nesse processo. Assim, a nossa primeira aula se chama Doutrinas, o problema do mal. E para nós começarmos, eu queria contar uma breve história da minha vida. Alguns anos atrás, eu cheguei em casa à noite com muita vontade de comer uma pizza, vi o valor para a gente pedir e decidi tentar fazê-la em casa. Eu comecei a juntar todos os ingredientes, fui preparando cada um deles e eu descobri que eu não tinha fermento biológico, apenas tinha fermento químico. Na minha cabeça, fermento é fermento e eu coloquei. Eu descobri que não dá certo. Eu tentei fazer aquela pizza, mas ela ficou dura como uma pedra. A gente teve que colocar fora muito rápido e me fez pensar em algo muito simples. Às vezes, talvez a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, se parece com isso. Parece que a gente encara alguns ingredientes e a gente está insistindo em um procedimento errado, um ingrediente errado para a nossa vida com Deus, e a gente não tem compreendido a totalidade. Através disso, a gente tem talvez até se afastado de Deus porque Ele não tem feito o que nós achamos que deveria acontecer. Ou o resultado não acontece como nós gostaríamos. Por isso, eu quero te convidar a conhecer a Palavra de Deus e entender aonde nela nós vamos ver o fermento químico ou biológico, vamos ver os padrões corretos ou as mentiras que talvez nós acreditamos. E é mais ou menos isso que nós vamos falar ao longo dessas 4 aulas. Para começarmos, eu quero compartilhar com você o início da Palavra de Deus, aonde Deus nos fala que Ele nos fez de uma maneira especial. Olha comigo, Gênesis 1, de 26 a 27, que diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe o que é a coisa mais incrível disso? Deus, apesar de ter criado todas as partes do mundo, aonde foram os animais, aonde foi a natureza, em todos os detalhes, Ele vê depois da criação do homem que era algo muito bom. E Deus cria o homem de uma maneira diferente de qualquer outro ser criado, a sua imagem. Esses 2 argumentos, imagem e semelhança, nos mostram algumas coisas. A primeira é que imagem não é a própria pessoa, mas sim algo semelhante ou uma similaridade, assim que Deus nos fez. O segundo argumento é que Deus nos fez com um propósito dentro de tudo isso. Imagina que na Grécia Antiga haviam vários imperadores. E todos esses imperadores, eles mostravam e gostavam de exercer o seu governo sobre todas as cidades ao redor. Como eles não poderiam estar em todas as cidades ao mesmo tempo, eles levantavam estátuas que tinham o seu perfil, o seu corpo, e eles colocavam cada uma dessas estátuas nas cidades onde eles não estavam. De tal forma que elas representavam o imperador mesmo quando ele não estava na cidade. Ou seja, a estátua ela era uma representante visível do imperador invisível naquele local. Nós fomos criados por Deus para exatamente sermos isso. Representantes visíveis do Deus invisível. Diante de toda a criação, diante de tudo que existe, diante de uns aos outros, mostrarmos a grandeza de Deus ao nosso redor. Nós vamos percebendo que é assim que Adão e Eva são criados. E alguns conceitos da imagem de Deus que nós percebemos que até hoje nós mantemos, mas que foram criados pelo próprio Deus a dizer que nós também somos imagem. Em primeiro lugar, Deus nos criou como seres morais. Certamente você vê muitos casos durante a semana de pessoas que são canceladas na mídia, de problemas que nós vemos ao redor, de questões éticas profundas que nos incomodam. A verdade é que, sendo uma pessoa cristã ou não, nós temos um princípio moral dentro de nós de entendermos o que é o certo e o que é errado, e que existe, parece que uma linha que trata, talvez, ou trava essa circunstância.
Existe um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ele fala exatamente sobre esse senso de moral que todas as pessoas possuem, independente da sua fé ou religião. Deus colocou isso em cada um. O segundo ponto é que nós somos seres espirituais. Tanto nós somos seres que temos um aspecto físico, como também a nossa alma, o nosso espírito. Existe um debate grande sobre a dicotomia, tricotomia, se nós somos divididos em corpo, alma e espírito, ou a parte interior e a parte exterior. Mas talvez acima disso eu quero te dizer que nós temos esse sentimento interior, espiritual, mas também exterior, a nossa parte física. Terceira característica é que Deus nos fez seres mentais. Diferentes de qualquer outro animal que possa existir, o ser humano ele tem um raciocínio lógico, ele pensa, ele consegue arquitetar as circunstâncias e Deus nos fez assim. Por fim, relacionais. Nós somos relacionais no sentido de ansiarmos amizade, relacionamentos, proximidade, casamento e tantas outras coisas. Entende que a imagem de Deus ela se estende em tudo o que nós vivemos hoje? É assim que Deus nos criou. O segundo aspecto, que ele é muito importante de nós conversarmos, e ao longo dessas aulas talvez a gente vai desmistificar muitas crenças nossas que temos no dia a dia, é a questão do foco central de tudo que existe. E talvez lhe parece muitas vezes, ou me parece muitas vezes, que nós somos o centro de toda a história. E que sobre nós deveria acontecer as coisas e as grandes realizações. E talvez você se questione tantas vezes porque os seus sonhos não são realizados, porque tudo que você gostaria não acontece do jeito que você gostaria. E o que eu quero te dizer é o que está em Apocalipse 4, versículo 11, que diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isaías 42, 8 também diz o seguinte: Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Eu não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. O que Deus está dizendo aqui é que existe um propósito e um foco central por trás de tudo que foi criado. Deus não nos criou porque estava se sentindo solitário e sozinho. Porque quando nós vemos o aspecto da criação, nós vemos esse plural de majestade, como é chamado. Façamos o homem à imagem e semelhança. Façamos porque Deus não estava ali sozinho, a Trindade estava junto com ele. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De certa forma, Deus não precisava dos nossos relacionamentos, Ele não precisava de nenhum de nós, mas isso também não nos torna menos especiais, porque nós somos criação à imagem desse grande Deus, chamados para glorificá-lo. Existe um livro que chama Teologia do Cachorro e do Gato, e nele trata um aspecto muito claro sobre essa ideia do foco. O cachorro, ele chega na sua casa e ele percebe que o seu dono o alimenta, o dá carinho, o protege e o dá um lar. Ele pensa então, puxa, o dono é tão bondoso comigo, esse dono só pode ser Deus. Por outro lado, nós vemos o gato. O gato, ele vive na mesma casa. O dono o alimenta, o dá carinho, o dá um mantimento e o dá casa. O gato pensa em tudo isso e ele fala, esse dono cuida tanto de mim, eu devo ser Deus. Nesse aspecto, nós talvez, e a nossa teologia, se pareça muito mais com a do gato, muitas vezes, do que do cachorro, onde nós pensamos que a vida é sobre nós. Mas quando nós entendermos o que Deus tem na sua palavra e que Ele é o foco de tudo, quando nós glorificamos a Ele, quando nós vivemos para Ele, nós nos sentimos completos, porque foi para isso que nós fomos criados. Alguns outros aspectos dessa imagem perfeita que Deus criou para a humanidade é a questão do livre-arbítrio. Olha comigo então, Gênesis 2, de 16 em diante. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu sempre pensei, por que Deus, na sua soberania, criaria uma árvore que seria uma árvore para queda? Por que Deus não cria só Adão e Eva e coloca num jardim sem tem problema nenhum e não dá nem a opção deles de errar? E quanto mais a gente percebe a palavra de Deus, mais nós entendemos que Deus
para a sua glória e por amor também à humanidade, ele nos dá liberdade de escolha. E isso aconteceu exatamente com Adão e Eva. Ele não queria criar robozinhos aonde fossem sentenciados e obrigados a obedecer a Deus em todos os momentos, mas criou o homem e a mulher, a sua imagem, ou seja, com tantas características morais, espirituais, mentais que nós vimos até aqui, para que eles pudessem decidir por si mesmos se eles querem caminhar próximo a Deus ou distantes dele. E isso é uma prova de amor tremenda, porque dá liberdade para a sua criação de entender de fato o que cada um anseia. Nós vamos ver como através do pecado, até o livre-arbítrio ele é quebrado de alguma maneira. Mas é assim que Deus nos fez. Por fim, nós vemos o propósito de vida. Olha o que fala Salmo 62, versículos 1 e 2. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Agostinho falava algo semelhante, de que o nosso coração ele só descansa na presença de Deus, ou só descansa em Deus. E o que eu quero te dizer através desse salmo é que nós fomos criados com um propósito. E talvez você alcance muitas coisas na sua vida. Você comece a ter uma família e o seu sonho de ser família se completa, mas você ainda sente um vazio. Você talvez tenha o seu emprego e você cresça na sua empresa até ser talvez o último cargo possível, mas ainda existe um vazio dentro de tudo isso. Não importa para qual lado você for, para qual lado você crescer, a nossa vida foi criada com um propósito muito simples: glorificar a Deus. E esse propósito ele passa por me preencher em Deus. Ele é quem preenche o meu coração e nada mais. 1 Coríntios 10, 31, Paulo vai falar sobre os alimentos sacrificados e como através deles, naquela época, as pessoas podiam estar ajudando aos outros ou atrapalhando. E o que ele fala no final é: quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Ele não está dizendo que cada comida ela tem que ser recebida então através de uma bênção especial ou que você tem que fazer algo a mais, mas o que ele está dizendo é que em tudo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos glorificar a Deus, porque foi para isso que nós fomos feitos. O que eu quero te dizer é que os seus sonhos não são maiores do que os projetos de Deus para a sua vida, porque Ele nos criou de uma maneira perfeita para nós darmos a glória a Ele. Quando nós fizermos isso, a nossa vida estará completa, independente das dificuldades que você e eu passamos. Agora, a grande questão é que Deus nos cria perfeitos. Nós vemos tudo isso na criação e nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. O problema é o que acontece no capítulo 3 em diante. E é o que nós vamos ver a partir de agora. Todo aquele processo de imagem perfeita e através do livre-arbítrio que Deus dá à humanidade, ela é quebrada através deste verso em que nós vemos no capítulo 3 de Gênesis, versículo 4 em diante. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Existe uma história em Senhor dos Anéis, o primeiro livro chamado Silmarillion, que ele conta um pouco da criação nesse mundo de Tolkien. E a criação ela é muito simples. Ilúvatar, a representação de Deus, começa a criar então todo o universo com uma canção. Os anjos começam a entoar essa canção juntos e a criação então vai existindo, até que de repente começa a tocar uma nota dissonante. E essa nota dissonante é de Melchior, que é a representação de Satanás. Quando ele começa a tocar e cantar essa nota dissonante, outros anjos começam a se unir a ele. Então nós vemos Deus e os seus anjos e também Satanás e os seus demônios se formando. O que eu quero dizer com isso é que o que Satanás faz e a estratégia dele, apesar de ser apenas uma ilustração, o que Satanás faz é exatamente isso: questionar a voz de Deus. É uma nota dissonante no meio de tudo que existe. Aquela imagem perfeita, então, passa a ter uma nota dissonante em que uma outra opinião passa a existir. Deus tinha falado para Adão não comer do fruto, porque certamente se comesse, Eva também morreriam. A pergunta de Satanás a eles é: será que morreriam? Realmente isso acontece? Vocês já provaram para saber? Satanás sempre questiona. Ele continuará questionando até o fim, mas nós vamos ver a autoridade de Deus também sobre tudo isso. O problema
é que a partir deste momento, Adão e Eva comem do fruto. Eva come e dá a seu marido. E através desse alimento, eles passam então a ser conhecedores do bem e do mal, vivendo então a morte física e espiritual, como nós vamos ver logo mais. Num aspecto bem claro, o que Satanás estava dizendo para eles era: se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Na prática, o que Satanás estava dizendo é: se vocês comerem do fruto, eu serei seu Deus. E é exatamente o que aconteceu. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Quando nós vemos a tentação de Jesus no deserto, nós vemos que Satanás, ele por algum momento, ele fala a Jesus que ele poderia oferecer qualquer reino deste mundo. E de fato ele não estava mentindo. Porque este mundo jaz do maligno, como a própria palavra de Deus diz. Ou seja, à medida que Adão e Eva comeram do fruto, eles não se tornaram os deuses da sua vida. Satanás se tornou. E Satanás começou a governar com a permissão de Deus sobre todas essas circunstâncias. A queda, ela tem muitas implicações. E nós vamos ver diversas implicações nesse meio. A primeira é Tiago 3,9, que diz o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. O que ele está dizendo nesse momento? Ele está dizendo que, através da nossa língua, ou como nós falamos, nós podemos ainda abençoar as pessoas. Ou seja, existe algum resquício de imagem de Deus, porque ele fala que nós fomos feitos à semelhança de Deus. Apesar de nós termos a imagem distorcida, ela não foi quebrada por completo. E isso é importante para que fique na sua memória para o que nós vamos falar depois nas próximas aulas. Algumas rupturas, então, acontecem. Imagina que, através dessa imagem distorcida, nós somos como uma gloriosa ruína. Uma ruína faz parte de uma grande construção, um colosso, algo tão bonito no passado, mas que hoje você vê apenas aspectos dele, com muitas rachaduras e muitos buracos por ele. Nós somos essa gloriosa ruína, mostrando a imagem de Deus em alguns aspectos, mas quebrada em outros. Imagine essas rupturas como essas rachaduras que nós vemos nessa ruína. A primeira delas, o que acontece quando Eva come do fruto e dá a Adão, é uma ruptura teológica. A forma que o homem vê a Deus, ela se torna diferente. Sabe de que maneira? É a primeira vez onde Adão se esconde de Deus. Até ali, em todos os momentos onde Deus se aproximava, Adão chegava a ele. É isso que o relato vai nos mostrando. Mas, de fato, naquele momento, quando Deus chama Adão, Adão se esconde. Porque agora Adão queria resolver as coisas da sua própria maneira e não da maneira de Deus. A ruptura teológica faz com que nós nos rebelemos e nos afastemos de Deus. A segunda questão é a psicológica, como nós vemos a nós mesmos. A segunda coisa que acontece é que quando eles comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles perdem aquela pureza. E eles simplesmente percebem que estavam nus. Com isso, é o próprio Deus, na sua graça e misericórdia, que faz roupas, então, para eles. Mas a forma que nós vemos uns aos outros e a nós mesmos não é mais com pureza, mas é com uma imoralidade profunda. Terceira ruptura é a sociológica. É a questão de como Adão começa a ver Eva e Eva Adão. Deus chega para Adão e fala: o que você fez? A primeira coisa que Adão diz é: a mulher que tu me deste foi quem me deu desse fruto. Ao invés de ter aquela proteção que havia antes, osso dos meus ossos, essa mulher é idônea, correspondente a mim, agora havia uma culpa sobre o outro. Essa ruptura, ela trouxe traumas nos nossos relacionamentos. Por fim, dois últimos aspectos, o ecológico. Agora, não seria mais tão natural as plantações, todos os nascimentos e tudo o que aconteceria ao redor. Agora haveriam espinhos, agora com o suor do rosto de cada um que seria sustentada a família. Esse aspecto ecológico, mas também econômico, foram deturpados. Ecológico porque a Bíblia fala que a criação geme como dores de parto sobre tudo o que aconteceu nela por conta da queda. E a econômica porque agora o homem, através do suor do seu rosto, teria o seu sustento diário. Todas essas rupturas mostram as consequências do pecado. E o pecado, ele tem um significado muito simples no seu original, que significa hamartia, ou errar o alvo.
E exatamente o que nós fazemos na nossa vida, em distância de Deus, é quando Deus diz o que nós devemos fazer e nós fazemos algo diferente. Essa é a sentença de nós errarmos o alvo. E isso é o que nos afasta dele de tantas maneiras. Por fim, talvez você pense, mas eu conheço pessoas tão boas, pessoas tão bondosas, que certamente aquelas pessoas não devem ter pecado. Mas a própria palavra de Deus nos diz, e é o que Jesus foi falando em todos os evangelhos, é que não há nenhum sequer que não seja pecador. Romanos 3:23, o que Paulo diz é que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. 3 níveis talvez de pecado para você entender a profundidade disso. A primeira é a questão da intenção. Mateus 5, Jesus vai falando então sobre as pessoas que se preocupavam com os pecados em ação, ou seja, aqueles que eram cometidos, o adultério, o assassinato. E Jesus, ele levanta a barra muito mais, ele diz, eu digo para vocês que vocês odiarem o irmão, vocês no seu coração já estão matando ele, vocês já estão pecando. Então não é apenas a questão da ação e do que eu fiz, mas da intenção prévia. Então existe o aspecto da intenção que me leva a pecar e que nisso eu já estou condenado. Existe o aspecto da ação que também me condena, mas também existe o aspecto da reação, ou seja, a implicação sobre o que eu fiz. Às vezes com uma boa intenção, e como se diz muito a frase popular, de boas intenções o inferno está cheio. Porque não são as intenções que nos trazem a salvação, nós vamos ver na próxima aula o que apenas Cristo pode fazer. As nossas intenções, de certa forma, podem ser deturpadas, mas se não forem as nossas ações e se não forem as reações, nas próprias leis do Antigo Testamento, como Levítico, haviam leis sobre aquele que acidentalmente talvez cometia alguma injúria contra outro, ou assassinava um outro, talvez, não sei como isso pode acontecer, mas sem querer, ou talvez matasse alguns animais de algum vizinho, e tudo isso também tinha consequências. O que eu quero dizer é que tanto na intenção, quanto na ação, como também na reação, você e eu somos culpados. E nós temos um grande problema no nosso coração. Na minha vida, muitas vezes eu tive a pergunta e o questionamento sobre os graus de pecado. Será que o meu pecado ele é maior que o outro? Será que existe um pecadinho e um pecadão? Porque se existe um pecadinho e pecadão, então eu prefiro pecar os pecadinhos, porque as consequências serão menores. Agora, se não existe nem pecadinho nem pecadão, então eu vou pecar bastante, porque a consequência vai ser a mesma. Olha comigo 2 textos para a gente talvez avaliar um pouco essa situação. Em primeiro lugar, Tiago 2,10 diz o seguinte, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. O que Tiago está falando aqui? No Antigo Testamento, Moisés levanta através da palavra de Deus, ou através do que Deus lhe fala, toda a lei para os judeus. E essa lei, com 613 mandamentos, prevê o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Se você obedecer toda essa lei, então você é justo, mas a verdade é que ninguém conseguia cumpri-la plenamente. O que ele está falando ali é que a menor letra do alfabeto hebraico, esse pontinho, mesmo que ela fosse desonrada ou desobedecida, já seria passível de condenação. Então, o que nós estamos vendo nesse texto é que diante de Deus, a nossa culpa legal, ou seja, diante do juiz, todos são condenados. Do menor ao maior, do mais pecador ao menor. Não importa tanto neste momento a nossa situação de quão longe nós fomos ou quão perto estamos. Por nós mesmos estamos condenados. Agora, um segundo texto é o seguinte, João 19:11. Próximo da crucificação de Jesus, Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Então ele está respondendo a Pilatos na sua condenação para a crucificação. E continua, por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ele se refere nesse momento a Judas, porque Judas traiu Jesus por algumas moedas de prata, e Judas depois tem consequências severas na sua vida, entregando a sua vida ou acabando com a sua própria vida. Agora a grande questão é essa, puxa, mas se todos são condenados, mas as consequências são diferentes, talvez nos faz com que nós precisemos juntar esses argumentos para entender um pouquinho mais sobre a nossa culpa. Em primeiro lugar, qualquer pecado nos condena. Diante de Deus estamos culpados e nós precisamos da mesma graça que só Jesus pode oferecer. Porém, em nossa vida, as consequências serão diferentes.
Existem pecados que são curtos, existem pecados que são perpétuos, ou seja, que vão durar toda a nossa vida. E nós vamos lidar com ele em todos os momentos. Por isso, sim, Deus se importa com o que nós estamos fazendo. Apesar de a culpa recair sobre todos, as consequências são completamente diferentes. Continuando, nós vemos então, enfim, a questão do problema do mal. A pergunta, talvez, que eu sempre pensei é se Deus criou todas as coisas e se Deus é soberano sobre tudo, quem criou o mal? Porque o mal é uma realidade que nós vemos ao nosso redor e é uma realidade da qual nós não gostaríamos que houvesse, mas existe. Se eu digo que Deus criou o mal, então eu torno Deus, na minha imagem, alguém mau, alguém maldoso, alguém sem responsabilidade, alguém que simplesmente nos jogou no mundo para que fizesse uma brincadeira de dados, para talvez nos ajudar ou nos atrapalhar. Mas se eu digo, como a palavra de Deus nos diz, que Deus não criou o mal, mas que Ele permite o mal, isso muda todos os aspectos da minha e da sua teologia. Olha o que diz 1 João 1,5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ou seja, o que a palavra de Deus diz é que Deus não criou o mal, mas o mal é a ausência de Deus. Lembra que nós falamos? Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Estar destituído da glória de Deus é estar no mal. Trevas ou a escuridão não é algo que nós podemos apalpar. Não é nenhum estado físico, algo que nós consigamos sentir. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. O mal é simplesmente a ausência de Deus. E é o que Deus permite para nos dar acesso à liberdade de escolha, ao livre-arbítrio e todo o restante disso. Percebe como, se eu entendo que Deus permite o mal, Ele tem um plano de amor para comigo. E Ele não é aquele homem maldoso que está vendo simplesmente jogando os dados sobre a nossa sorte, mas Ele tem um plano para conosco de resgate. E esse Deus que nos conhece permite o mal através de tudo isso. E a ação de Satanás está totalmente condicionada a Deus. Eu não sei se você já viu o símbolo oriental que chama Yin e Yang. E ele é um símbolo onde metade ele é preto e metade é branco, e essas partes se entremeiam. E talvez o que essa cultura diz é que o bem e o mal estão em constante guerra, e o bem e o mal, talvez um vença, talvez o outro vence, e talvez a nossa teologia passe por isso. Puxa, eu espero que Deus consiga vencer no final, porque Satanás está tão forte. Ele está tão poderoso. Acho que não sei se Deus vai ter acesso a essa área da minha vida, porque Satanás está atrapalhando tanto. Cuidado. O que a palavra de Deus diz é que Satanás está totalmente no controle de Deus. Gênesis 3. A primeira coisa que Deus fala logo depois da queda e de mostrar as consequências a Adão e Eva, ele vira para a serpente e diz: eu porei inimizade entre a mulher, o descendente da mulher e o descendente da serpente. A serpente vai ferir o calcanhar desse descendente e ele vai ferir a cabeça da serpente. O que Deus está dizendo? Um dia virá aquele que derrotará Satanás plenamente. Jesus. Ou seja, Satanás nunca teve acesso, nunca teve o poder, nunca teve a liberdade para fazer o que bem lhe quis. Sempre ele esteve apenas na permissão de Deus. E você vê isso no livro de Jó, onde Deus permite que Satanás pudesse tocar o seu servo Jó. Sem a permissão de Deus, Satanás não faz nada. E no momento em que Deus quiser, Satanás encerra, então, toda a sua existência, como acontecerá em Apocalipse. É por isso que não existe uma equidade de bem e de mal, mas sim a soberania de Deus sobre todas as coisas. Por fim, nesse sentido, nós vemos a questão do pecado herdado. Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Nós vemos lá em Gênesis que Deus deu a ordem a Adão, de que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E embora Eva tenha comido o fruto primeiro, provavelmente nós vemos que Adão estava próximo, como diz também um livro chamado Silêncio de Adão. Adão, ele permite que Eva coma e ele não exerceu ali a sua responsabilidade como líder, de tal maneira que quando Deus cobra, Deus não cobra a Eva, mas Deus fala diretamente a Adão. E pergunta: onde você está, Adão? Através disso, todo descendente de Adão
passa a ter esse pecado herdado. O pecado original de comer do fruto nos é levado até hoje, de tal forma que nós todos carregamos esse pecado em nosso coração. Como nós vimos, todos pecamos, mas não é simplesmente porque em algum momento da nossa vida nós fizemos um ato pecaminoso, mas sim porque nós já nascemos nessa condição. Olha o que diz o Salmo 51, 5. Eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. O que aqui o próprio Davi está falando é que ele tinha consciência de que não simplesmente os atos que ele cometeu o condenavam, mas que ele já nasceu no pecado, porque todos os descendentes do homem seriam nascidos neste pecado. Assim, nós vemos algo contrário a talvez o que a cultura de hoje nos diz. A cultura psicológica ou psiquiátrica, até às vezes, pode nos dizer que o homem, na verdade, ele nasce bem, ele nasce bom. Só que a cultura ou o local aonde ele é inserido, isso o deturpa e isso distorce. Mas o que a Bíblia diz é que nós já nascemos mal. Nós já estamos maus, no nosso coração nós já nascemos com esse problema que é o pecado. O meio pode influenciar em consequências maiores ou menores, mas o problema já está no nosso coração. E através disso, nós estamos condenados da mesma maneira. Por fim, as consequências para nós terminarmos essa aula são duas. A morte física, onde Gênesis 3:22 Deus mostra a sua misericórdia, dizendo: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. No jardim do Éden havia uma árvore, e esta árvore, de fato, era a árvore da vida, onde nós entendemos que ela dava longevidade, então, para Adão e Eva. Se Deus permitisse que Adão e Eva continuassem no jardim depois da queda, eles eternamente estariam distantes de Deus. E é por isso que Deus os distancia daquele jardim, como prova de amor, como prova de que a vida deles teria um fim, mas que através disso eles poderiam ter a perspectiva do resgate em Jesus. Ou na esperança do descendente naquela época. No final de toda a história, nós veremos mais uma vez, neste jardim reconstruído, no novo céu e nova terra, essa árvore da vida, aonde Deus vai terminar da mesma maneira que começou todo o seu plano de amor. Mas o fato é que nós fomos criados e nessa nossa criação nós temos o final da nossa vida. Se você já participou de enterros, você sabe como a morte não é algo natural para cada um de nós. Nós sempre sofremos, nunca achamos natural alguém ali sem vida e simplesmente um corpo, porque nós não fomos criados para isso. Assim, nós precisamos entender que a morte é consequência do pecado. Em segundo aspecto, e talvez o mais difícil de todos esses, é a questão da morte espiritual. Romanos 5,18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Se nós não tivermos alguém, ou seja, um novo representante, o ato final da nossa vida é a condenação eterna. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Na nossa vida, a consequência dos nossos pecados, dos menores ao maiores, é a morte eterna. E a maior consequência da morte eterna não é o sofrimento, não é o ranger de dentes, não é o choro, não é nada disso, mas é a distância eterna de Deus, porque nós fomos criados para estar na sua presença e para darmos glória a Ele. O oposto disso, e exatamente o que Satanás anseia, é que nós por toda a eternidade estejamos distantes dele. E ali é onde o sofrimento de fato acontece. Pensando nisso, nós precisamos de um novo representante. Um representante que troque esse momento, ou essa circunstância da nossa vida de condenação. E para você ouvir um pouquinho mais dele, eu quero te convidar a você assistir a nossa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção e até a aula 2.